Ia mandar um abraço para você. Hoje estava escrito aqui, ó. Ia mandar um abraço para você aqui. Bom, nós vamos começar com as mesmas perguntas de sempre. E eu vou fazer pergunta, ninguém precisa responder, né? Mas a primeira é: você está lendo? Está tudo certinho? Está tudo em dia? Está se esforçando? Não vai haver progresso sem essa disciplina da leitura. Precisa ler. Precisa. Senão, quem não lê e vem assistir a aula fica perdidão. Não sabe o que está acontecendo. Vocês veem que o negócio não dá para entender sem ler. Outra coisa, há 2 semanas eu falei sobre a necessidade da gente incentivar pessoas a estarem na casa de Deus, a participarem da escola dominical. Você tem trabalhado nesse sentido? Tem convidado? Tem se preocupado? Tem chamado alguém para participar da escola dominical, para participar dos cultos, participar da igreja? Os grupos agora, né? Temos grupos às quartas-feiras. E a terceira pergunta, antes de nós começarmos: como está a sua vida de oração? De repente você fala: não estou tendo tempo nem de ler a Bíblia e vou orar. Cuidado, cuidado com isso. Nós precisamos nos esforçar, nos empenharmos o máximo possível para a gente ter um tempo na presença do Senhor, tempo de oração. Separar mesmo e abrir o nosso coração diante de Deus e falar: Deus, aqui está tudo que vem dentro de mim. Esse é muito, muito importante, é fundamental para a nossa saúde espiritual, certo? Ler a Bíblia sem oração é muito difícil. Quando a gente caminha orando e lendo junto, o Senhor vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, e as coisas se tornam mais fáceis de serem entendidas e absorvidas. Nós vamos orar mais uma vez. Paulinho, você ora para a gente, para começarmos a escola, pedindo a bênção, a presença do Espírito Santo no nosso meio, falando ao nosso coração. É muito importante nós estarmos aqui na casa de Deus, sairmos da nossa casa. Vocês não sabem o peso que isso é para mim, de falar: esse pessoal saiu da casa deles, esse pessoal deixou alguma coisa para estar na casa de Deus. Não dá para sair daqui sem ser alimentado. É a mesma coisa de você sair para um restaurante e voltar e falar: voltei para casa com fome. Ou então: nossa, foi horrível. Nós precisamos, essa responsabilidade é muito grande. E uma coisa que vai fazer diferença é o mover do Espírito Santo. Não é o professor, não é o pastor, isso pode ajudar um pouquinho. Mas o mover do Espírito Santo é o fundamental para que a coisa aconteça. Olha, pedindo o mover do Espírito para nós, Paulinho, por favor. É verdade. Amém. Ó Espírito. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus, faça isso. Uhum. Amém, amém. Bom, meninos, estamos quase terminando o livro de Juízes, né? Hoje vai ser bem rápido esse final aí.
E eu fiz até um resuminho ali para vocês, apesar de vocês terem isso na apostila, né? Dos juízes, tem os mais conhecidos e os menos conhecidos, que são os 6 últimos ali. Otoniel, o primeiro juiz, Eude, aquele da história que enfia o punhal e entra até com o cabo na barriga do rei. Débora, a juíza, Gideão, aquele que tinha problema com autoestima, né? Achava que não era o que era, e Deus sabia do poder, da graça e da força que existia dentro dele. Jefté, aquele que foi desprezado, filho de uma prostituta, e que no final salva todo aquele povo. E Sansão, onde nós paramos na semana passada, que é o juiz mais conhecido. Aí tem Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon, Abdon, que são juízes menos conhecidos que viveram naquela época e que julgaram o povo de Israel. Mas naquele sentido, a gente lembrando sempre que os juízes não só julgavam, mas julgavam, reinavam e administravam, eram faz tudo, né? E nós paramos lá em Sansão. Sansão, depois de ter aquela confusão com a mulher dele, com a esposa, né? Lá no capítulo 15. Deixa eu ver. No capítulo 15, ele tem a confusão, paramos aí, a confusão com a esposa e com o sogro, e vira uma bagunça muito grande, e nós paramos no momento em que ele, para se vingar, virou uma vingança atrás da outra, né? Chateado com a esposa, foi embora para a casa da mamãe. E aí, quando ele volta, o sogro, acho que para dar aquele sogro caprichoso, para dar uma agulhada, passa a esposa dele para outro. E aí ele fica tão irado que queima tudo o campo do povo a quem pertencia o sogro. Quando o pessoal fica sabendo por quê e quem fez, então vamos matar o sogro e a esposa de Sansão para machucá-lo, para feri-lo. E Sansão, mais uma vez, faz outra carnificina, o que diz lá no versículo 8 do capítulo 15, e aí ele sai e vai habitar na fenda da rocha de Etã. Ou seja, ele fala, olha, eu vou dar um tempo, de novo, né? Vou dar um tempo, foi ficar sozinho lá nesse lugar. Quando ele está lá, os filisteus, mais uma vez, descobriram que ele estava lá, e decidem se levantar contra a tribo de Judá, que era a tribo a qual pertencia Sansão. E aí a tribo de Judá fala, gente, mas o que nós fizemos para vocês estarem revoltados contra a gente? Fala, Sansão pertence à tribo de vocês, nós queremos Sansão. E aí o texto nos fala que, no versículo 10, né, que está justificando por que eles vão contra a tribo de Judá. Aí os homens de Judá se reúnem e vão lá e conversam com Sansão. Sansão explica o problema e Sansão fala assim, eu me entrego então. E deixa que aqueles homens de Judá, da própria tribo dele, o amarrem, né, diz que com cordas novas, e o levam e entregam Sansão para aqueles homens. Mas no versículo 15 a gente vê que, mais uma vez, Sansão reage, e aqui ele quebra um voto, diz que ele, no versículo 14, diz que ele arrebenta aquelas cordas como se fossem fios queimados. E aí ele acha uma queixada de jumento. Sansão não podia tocar em coisas mortas. Ele era nazireu. E ele não está nem aí, pega aquela queixada de jumento e diz que com aquela queixada ele mata e fere 1000 homens de uma vez. A gente vai dando números assim, e se a gente não para pensar, pensa bem, um homem só contra 1000. Não parece verdade. Não parece possível de acreditar. Não parece possível de acreditar. Só Deus agindo na vida de uma pessoa para fazer algo tão extraordinário. E nós não podemos perder a essência disso daqui. Senhor,
se o teu espírito estiver comigo, se esse for o teu plano para a minha vida, não importa se tem 1000 contra mim, o Senhor vai me dar a vitória. É assim que a gente tem que entender esse texto. É assim que a gente tem que olhar e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E aí, a vida de Sansão, nesse processo todo, ele vence. E no capítulo 16, no versículo 1, fala que ele desce ali e vai se encontrar com uma prostituta. Ele era um tremendo mulherengo, né? Já deu para notar. Sansão não podia ver um rabo de saia que ele perdia a cabeça, literalmente. E os homens ficam sabendo que ele está ali, de certo ele começou a frequentar aquela casa de prostituição com muita frequência, porque eles armam até uma emboscada para pegá-lo. E mais uma vez ele mostra a força dele. Diz que Sansão, a hora que saiu da cidade, nos versículos 2, 3, ele fala que quando ele saiu da cidade, ele arrebenta as portas daquela cidade, dos portões, e sai carregando as 2 folhas, como se fosse aquilo ali, as 2 folhas das portas até o alto do monte. Ou seja, o cara tinha uma força sobrenatural. E no versículo 4, mais uma vez aparece uma mulher na história de Sansão, que agora é a paixão fatal, né? Dalila surge na vida dele e fala que ele fica completamente apaixonado por ela e começa um relacionamento com Dalila. Logo que começa esse relacionamento e que os homens veem que ele está babando por Dalila, completamente perdido e apaixonado por ela, eles falam, esse é o caminho. Nós vamos descobrir de onde vem a força desse homem, porque não tem lógica. Esse homem não é natural, esse homem deve ter um segredo. E aí eles pagam e começam a fazer com que Dalila descubra da onde vem a força de Sansão. E a gente vê dos versículos 5 até o 14, Sansão brincando com coisas sérias. Ele se mostra totalmente inconsequente e sem temor. A mulher fazendo de tudo para descobrir da onde vinha a força dele, e ele mentindo, ele brincando, se fizer 7 tranças, ela vai fazer essas tranças. Se me amarrar com cordas novas, tudo que ele falava, ela fazia. E ele não percebia que a mulher era sagaz. Homem é meio assim, né? Eles demoram a perceber as coisas. E estão apaixonados, então, coitados, eles ficam bem... Desculpa a verdade, homens. Daqui um pouquinho eu falo mal das mulheres, mas por enquanto, vocês precisam ficar mais espertos, precisam ficar com os olhos abertos, com o pé no chão. Sansão estava assim. Quando chega no versículo 16 do capítulo 16, olha bem, importunando-o ela todos os dias. Vocês conhecem mulher, como é que é quando quer uma coisa, né? Todo dia aquilo, né? Com as suas palavras e molestando, quer dizer, o homem não suportava mais. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele fala, não aguento mais. Era todo dia a mesma conversa na cabeça dele. Qual que é o seu segredo? Você não me ama? Se você me amasse, você contaria? Todo dia, todo dia, todo dia. Chegou a esse ponto dele não suportar mais. E falou, eu gosto dessa expressão, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Chegou no limite, ele não suportava mais. Isso mostra também que Sansão era um homem sem domínio próprio. Ele, diante da pressão, logo ele se entregava, né? E foi o que aconteceu com ele. Aí ele conta a verdade, que a força dele estava no cabelo, que nunca poderia passar navalha no cabelo dele, e ela, mais do que rapidinho, faz ele dormir no colinho, né? Nananeném, tal, aquela história, e cortou o cabelo do cara. E aí chama os inimigos, os filisteus, eles entram e Sansão viu que o Espírito Santo, o Espírito de Deus já não estava mais, já tinha retirado dele aquela força, aquele poder que ele tinha, né? E o versículo 21 fala, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza.
Então, a decadência dele começa nesse versículo, nesse momento. E eu gosto do final do versículo 21, que fala: amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Ou seja, longe de Deus, Sansão agora se torna um escravo, né? E isso é uma realidade para qualquer um de nós. Longe de Deus, nós vamos ser escravos sempre de alguma coisa. Ou escravos de um vício, ou escravos de um comportamento, ou escravos de um sentimento. Longe de Deus, nós geralmente nos tornamos escravos de alguma coisa. E Sansão, nesse momento aqui, era decadência total. Daí no versículo 28 desse capítulo 16, ele clama ao Senhor e pede que o Senhor se lembre dele e que dê forças a ele, pelo menos mais uma vez, porque eles levaram Sansão para uma arena muito grande, que estava toda a autoridade, os príncipes, e tinham mais de 3 pessoas naquele lugar. Havia mais de 3.000 pessoas naquele lugar. E ele pede forças para Deus naquele momento, se arrepende diante de Deus, e a gente conhece que o coração de Deus diante de alguém arrependido, se derrete rapidinho, não é assim? Desde o começo a gente não tem visto isso. Deus não resiste a um coração arrependido. E nós precisamos aprender a desfrutar disso. Senhor, eu me arrependi de alguma coisa que eu fiz. Tem gente que se arrepende de coisas que fez, chega diante de Deus, pede perdão, mas fica a vida inteira se cobrando. Aquele dia, naquela data, eu fiz isso. Deus já não te perdoou? Já não está perdoado? Apropie-se desse perdão. Apropie-se disso. Se Deus perdoou, por que você vai ficar se cobrando? Então, Sansão naquele momento se arrepende e Deus ouve, e no versículo 30 fala: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Ou seja, morreu gente que não era brincadeira. Porque lendo a história de Sansão, toda hora ele matava 1000, matava não sei quanto. Imagine, diz que na hora da morte, na hora que ele morreu, ele matou mais do que ele matou em vida. Então, ele conseguiu se vingar daquilo tudo, né? Através do arrependimento dele, do perdão de Deus, ele conseguiu destruir os filisteus, mas o preço foi alto. Foi a própria vida. Ele teve de se entregar junto para isso. Às vezes o prejuízo que a gente paga por uma vida de desobediência não é pequeno. Às vezes é alto e nós precisamos prestar muita atenção nisso. Nos capítulos 17 e 18, é uma história aí que fala sobre a idolatria de Mica, um homem que era... Mica era um filho de ladrão e idólatra, né? E nesse capítulo ele mostra a que ponto o povo de Deus chegou. Acho muito interessante o 17:10, olha lá. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou. Um levita, a gente sabe, nós vimos lá em Êxodo, em Deuteronômio, que a tribo de Levi, os levitas eram aqueles que trabalhavam para servir na adoração, no louvor, eram homens consagrados para isso. E esse levita aqui é o retrato do sacerdote que hoje a gente tem visto com tanta popularidade, né? Ele era um mercenário, na verdade. Porque Mica contrata esse sacerdote infelizmente se chama Jonatas, mais para frente a gente vai ver, que mais tarde acabou traindo o próprio Mica. No capítulo 18, os versículos 19 e 20, chega uns e faz uma proposta financeira melhor para ele. Melhor. Mas ele não pensa 2 vezes. Abandona Mica e sai em direção àquela turma. Ele é o exemplo do sacerdote mercenário, que já existia naquela época. Ou seja, havia muita corrupção no meio do povo de Deus.
E hoje isso existe. Então, às vezes, a gente fica tão assustado a hora que vê, olha bem, sacerdotes, pastores, pessoas que estão à frente de igreja e que são mercenárias. E que a prioridade é pensar em dinheiro, e que quer arrancar o que pode do povo. Cada história que a gente sabe, que a gente conhece, sabe? De ir, olha, a senhora não está dando dízimo. A senhorinha que costurava, a senhora não está dando dízimo, nós viemos aqui para pegar a máquina de costura da senhora para pagar o que a senhora está devendo. Sabe essas coisas absurdas? E nós precisamos ficar muito espertos. Existem sim, em todas as áreas, em todas as profissões, gente desonesta, gente que não é exemplo para a classe. E, infelizmente, até entre líderes religiosos, isso existe também. Existem padres que dão mau exemplo, existem pastores que dão mau exemplo, existem freiras que dão mau exemplo, existem budistas que dão mau exemplo, existem, em todas as áreas existem pessoas assim. E nós devemos ficar espertos, atentos e comparar essas vidas com a palavra de Deus. Está na palavra de Deus? Não significa, gente, que falar sobre dinheiro e dízimo na igreja seja algo mercenário, de jeito nenhum. Nós precisamos converter nosso bolso. Tem muito crente na igreja que não alcança o que poderia, porque ainda não tem aquela convicção de que aquilo que nós entregamos para o Senhor, o que diz na palavra, o profeta diz, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai nos abençoar. Ele abençoa, Ele é Deus de fidelidade, Ele é Deus que cumpre a palavra dEle. Nós devemos devolver ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, é o que diz Malaquias. E eu gosto de Malaquias que ele fala dízimos e ofertas. Tem gente que na hora de dar o dízimo, se o negócio deu assim 20 centavos, 25 centavos, pois ele dá os 25 centavos assim, não arredonda um centavo para cima, nem pensar. E esquece que lá fala que nós roubamos nos dízimos e nas ofertas. Nós temos que oferecer mais ao Senhor. Tem gente que tem uma dificuldade incrível de contribuir, de participar, de dividir, de ajudar, e ajudar parente, e ajudar amigo, e ajudar na igreja, e ajudar quem precisar, desconhecido. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero ofertar. Ofertar bens e ofertar vidas, né? Isso também é muito importante. Aí dos capítulos 19 a 21, o crime de Gibeá, a narrativa de uma tentativa de realizar um ato de justiça por um crime horrível que aconteceu, né? Esse fato resultou quase que no desaparecimento da tribo de Benjamim. Esse capítulo mostra várias cenas que lembra a gente assim da cidade de Sodoma, né? E é a única ocasião em que as tribos nesse livro aqui de Juízes aparecem unidas. Houve um crime, uma mulher foi morta, quem leu viu, não vou falar tudo que isso aqui demora, né, para a gente esmiuçar. E aí aquele levita, a esposa de um levita foi morta, e para ele mostrar para as tribos a que ponto o povo tinha chegado, o que ele faz? Ele esquartejou aquela mulher, a esposa dele, em vários pedaços, e mandou uma parte para cada tribo. Uma encomenda especial. A hora que a tribo abriu e viu aquilo lá, pedaço de uma mulher, o que é isso? E ele fala, olha a que ponto nós chegamos. Olha o que está acontecendo no nosso meio. Nós precisamos nos levantar e nós precisamos mudar essa história, mudar nosso comportamento, mudar nosso jeito de ser. E foi isso que aconteceu. Eles se uniram, né? E aí eles começam a lutar. Só que eles começam a lutar porque a cidade que aconteceu tudo era a cidade de Gibeá, que ficava... a concubina de Gibeá, que ficava na cidade de Benjamim. E aí eles começam a se voltar contra os cidadãos de Gibeá. E quase que acabam
E naquela batalha, a tribo de Benjamim se levanta contra eles. E eu gosto de algumas coisas interessantes aqui. Os homens que foram lutar, no capítulo 20, no versículo 2, eles levantaram 400 mil homens de pé para defender e para mudar a história. Ao mesmo tempo, o exército de Benjamim, da tribo de Benjamim, no capítulo 15, era de 26 mil homens. E olha o jeito que esses homens eram. Se você ver no versículo 16, homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra, num fio de cabelo e não erravam. Então, os caras eram assim, especialistas. E aí, com aquela luta toda, eles começam a perder. Primeiro, eles perdem 2 mil homens, o pessoal de Israel. Depois, perdem mais 18 mil homens. E eles entram em desespero e falam, o que está acontecendo, Deus? E aqui entra um ponto que eu acho fundamental na nossa vida, e é o que eu estava falando no começo da nossa aula. Versículo 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Estava faltando busca, estava faltando quebrantamento, estava faltando oração, estava faltando jejum, estava faltando uma vida de consagração. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, o que está faltando? Olha para esse versículo, de repente a resposta está aqui. De repente a resposta está aqui, porque a gente não quer sacrifícios. A gente não quer uma coisa assim pesada, a gente quer um evangelho light, né? Bem mais fácil. Essa vida de oração, de jejum, me dá uma tonteira, um mal-estar, você nem imagina, não consigo, não é para mim isso. E a palavra de Deus fala que nos mostra que todas as vezes que o povo se humilha, que o povo chora de verdade, de arrependimento pelo pecado, que ora e que se coloca em jejum diante do Senhor, a resposta é favorável. Ofereceram holocaustos, adoração ao Senhor. Não seria isso que está faltando na vida de boa parte dos cristãos hoje? Chorar diante de Deus pelos pecados, mas não somente chorar, mas mostrar um desejo de uma vida de consagração maior, de adoração. É provável que mais vitórias seriam alcançadas se o povo de Deus se colocasse humildemente diante do Senhor para o buscar em espírito, em verdade, em oração, em quebrantamento, buscar força e socorro. Quantos de nós não precisamos disso? Nessa manhã, quem está aqui, ou de repente você que está nos ouvindo, assistindo aí pela internet, de repente hoje você está precisando de socorro. Senhor, estou precisando de socorro. Estou numa situação de apuros. O povo nesse texto aqui estava numa situação de perda. Estava perdendo gente, perdendo vida, perdendo a guerra, perdendo batalha, perdendo espaço. E aí o que eles fazem é se humilhar e chorar e clamar e pedir, e o Senhor vem e socorre e responde e faz milagres. Deus continua o mesmo. O mesmo Deus dos juízes é o Deus que está aqui na nossa escola dominical hoje, é o Deus que está na sua casa, é o Deus que nos responde na hora das nossas lutas e das nossas dificuldades. Ok? Perguntas? Dúvidas? Alguma coisa sobre juízes aí? Não? Que bom. Então agora a gente vai para uma história mais light, né? Apesar disso tudo estar acontecendo no tempo dos juízes, Ruth, o livro de Ruth aconteceu no tempo de juízes, é uma história mais light, é uma história, quer dizer, light vírgula. Não tem ninguém matando ninguém, mas tem morte, né?
no livro de vocês aí na apostila dá a introdução. Uma coisa importante, gente, antes de ler o livro, leia esse resumo aí da apostila que dá uma ajudada para esclarecer, certo? Ruth é a personagem principal dessa história, são só 4 capítulos, e provavelmente foi Samuel que escreveu esse livro, né? Os acontecimentos, o prazo desses quatro capítulos aqui é de mais ou menos 10 anos essa história. É importante a gente olhar, eu deixei ali na lousa, a linhagem de Ruth, o que acontece com Ruth. Ela vai se casar com Boaz, e Boaz era filho de quem? Raabe, a prostituta lá da cidade de Jericó, que salvou, que escondeu os homens de Deus. E aí, Deus falou que ia preservar a vida dela e da casa dela. E olha o que acontece, como se não bastasse, Deus deu a ela um filho, que é esse Boaz. Boaz se casa com Ruth, que tem um filho que se chama Obed, Jessé, Davi. Então, aquela que um dia foi prostituta, aquela que era perdida, o Senhor abençoou e mudou de tal forma a história dela, que ela faz parte da linhagem do rei Davi. Muito especial isso, nós não podemos nos esquecer, certo? E não é gostoso a gente ir olhando a Bíblia e entendendo quem é parente de quem? Quando a gente chega assim igual eu, chega aqui na igreja tal, e você não sabe quem é parente de quem. Aí de repente você fala, fulano é irmão de não sei quem, é filho. Você acha, que legal, estou começando a entender o ambiente. É assim que acontece. E quando a gente olha para a palavra de Deus e vê isso, a gente se sente mais ambientado. É isso que acontece. A gente vai entender melhor esse livro se a gente olhar para Ruth como se Ruth fosse a gente, né? Os perdidos. Eu me coloco no lugar de Ruth. Se a gente olhar para Boaz como se Boaz fizesse o papel de Jesus, aquele que pode nos resgatar, nos salvar, transformar, mudar a nossa vida. E o casamento como se fosse a nossa salvação, aquilo que ele pode fazer para a gente, né? A palavra-chave desse livro é amor e fé. 2 palavras muito lindas, muito boas da gente conviver, né? E aí, dos versículos 1 a 5 do primeiro capítulo, mostra Noemi enfrentando, que começa com Noemi, aquela mulher forte, né? Que enfrenta fome, mudança de cidade e perdas profundas, que ela perde o marido e o filho. Então, os primeiros 5 capítulos de Ruth, coitada, acaba com a vida de Noemi. Porque ela não mudou para falar assim, vamos mudar, porque está tudo muito, aqui está legal, mas a gente meu marido foi promovido, né? Vamos mudar. Não tem nada disso, não. Eles mudaram porque Elimeleque, com a família, estava passando por um momento de fome, de escassez naquele lugar, de seca. Então, eles mudaram, vão procurar um lugar melhor. Enquanto eles estão lá, o que acontece? O marido morre. Já é uma tragédia. Pouco tempo depois, morrem também os 2 filhos. Mais 2 tragédias. Então, Ruth teve de experimentar mudança, perda do marido, perda dos filhos. Sabe, se você entrar... Noemi. Se você entrar um pouquinho, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se colocar na pele do personagem. Se você se colocar um pouquinho na pele de Noemi, você vai falar como essa mulher suportou. E como a Bíblia fala que essa história toda cobre mais ou menos uns 10 anos, então foi num período muito curto da vida de Noemi que ela experimentou muitas tragédias. Às vezes isso acontece na vida da gente.
sei lá, parece que vem um vento assim, igual foi para Jó, sabe? E as coisas começam a ter aquele efeito dominó de tragédias. Isso aconteceu na vida de Noemi. E aí, ela era, com certeza, o retrato da dor. Ela mostra que ela estava com o coração muito ferido, muito machucado. No versículo 20, ela fala isso. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O Senhor tem me dado sofrimentos de verdade. É o que Noemi está falando. Se eu pudesse, eu mudava meu nome. É o que ela fala aqui. Para Mara, para coisa amarga, eu mudaria meu nome. De tanta dor que eu estou vivendo, de tanta amargura que eu estou passando. Isso quando ela volta, lá na cidade dela, é como se alguém saísse daqui de Botucatu, e aí fica lá um tempo, e quando volta, volta sem o marido, sem os 2 filhos. Você chega e fala, oi, Tutu, como é que você está? Ela fala, eu estou o caco. Eu estou destruída, eu estou acabada, eu estou ferida, eu estou machucada. Eu voltei, mas eu estou acabada. Esse é o retrato de Noemi. Aí, no versículo 8 desse capítulo, ela conversa com as 2 noras, né? E fala, olha, eu sei, no finalzinho, que vocês usastes de bondade para com os meus filhos, para com aqueles que morreram. Então, primeiro aqui uma palavrinha para sogras, né? Não sei quem é sogra aqui, se tem sogra aqui no pedaço, mas eu já sou sogra. E eu acho que toda mulher um dia tem que se preparar para ser sogra, né? Nós precisamos nos preparar para isso. E eu acho bonito a maneira como Noemi reconhece que Orfa e Ruth eram boas esposas e boas noras. Então ele fala, olha, eu reconheço que vocês foram muito boas para os meus filhos. Eu reconheço isso. Como também foram bondosas comigo. Então era uma sogra que reconhecia as qualidades das noras. É um desafio para as sogras reconhecerem isso. E o desafio também para as noras serem boas noras. Gente, eu fico muito triste de ver, muito triste de ver isso. Uma batalha entre sogra e nora. Parece que quer partir o homem no meio e não dá, não pode ser assim. Não está certo, isso não funciona. Eu tenho aí um título já, uma proposta de um livro, mais para frente, a hora que eu tiver um tempinho maior e um pouquinho mais de experiência. O título é Meu Filho e o Marido da Minha Nora. Porque são 2 pessoas diferentes. Os papéis são diferentes. Eu enxergo meu filho de um jeito, a minha nora vai enxergar meu filho de outra maneira completamente diferente. Eu vou sempre querer proteger o meu bebê. E ela quer ser protegida. É diferente, se a gente não entender essa relação e achar que uma está roubando a outra, vai viver um tempo de guerra. Para sempre. Não pode ser assim. Então, um desafio para as noras. Eu vou fazer o melhor que eu puder, para amar esse homem, para respeitar esse homem, para cuidar bem desse homem, porque fazendo isso, eu também automaticamente vou estar amando, respeitando e cuidando da minha sogra. Qual mãe que não quer ver o filho sendo bem cuidado? Qual mãe que não quer isso? Agora, tem sogra que por mais que você faça, não está bom. Não está bom. Não fez como eu faço. Não passou o colarinho exatamente como eu sempre passei. Não fez a sopinha dele como eu sempre fiz. Não tem jeito, aí não vai agradar nunca. Não é assim? Então, cuidado, nós precisamos ter maturidade. Eu fico triste de ver. Eu acho natural, gente, o começo de relacionamento, a gente tem que ser muito pé no chão. Começo de relacionamento, começo de casamento, tem certos, conflitos. Aquela insegurança, Talvez a insegurança da mãe pensando, ai, adeus, meu filhinho, nunca mais, E a insegurança da nora,
que aí a sogra chega e fala, ele vai ser sempre meu filho, aconteça o que acontecer. Não existe ex-filho, mas existe ex-marido. E aí a norinha fica, né? Meu Deus, posso perder esse homem a qualquer momento. Então, parar com essas bobagens. Porque no começo, tudo bem. Até vocês, cada uma delimitar, né? O seu papel. Mas eu fico triste de ver gente que está com 15, 20, 30 anos de casado e fala, não me fale em sogra. Cuidado com isso. Já deu tempo para agir com maturidade. Já deu tempo de consertar tantas coisas. Já deu tempo de exercer perdão. Já deu tempo de mudar seu comportamento. Já deu tempo de se adequar e falar assim, não é possível que eu não vou aprender nunca a lidar com essa pessoa. Precisamos ter maturidade, porque sai tanta gente machucada nisso, a gente faz piada com sogra, né? Mas sai tanta gente machucada quando essa relação não funciona bem. Aí no capítulo 1 ainda, dos versículos 6 até o 22, é o retorno delas para Jerusalém. E nos versículos 16, 17, um exemplo de amor tão difícil de se ver hoje, né? O amor que até Boaz depois exalta. Olha os versículos 16 e 17. Quando ela fala assim, olha, vocês podem voltar para a casa de vocês. Eu vou voltar para Jerusalém, porque eu não tenho quem cuida de mim. Pensa bem, naquela época a mulher não tinha um trabalho, não tinha uma profissão, não existia uma aposentadoria, não existia uma previdência privada que fala, não, agora eu vou lá no banco e vou resgatar o seguro que meu marido deixou para mim. Ela estava perdida, ela vivia de favor. Por isso ela fala, eu vou voltar para minha família, para minha terra. E fala para as noras, vocês podem voltar. Orfa resolve voltar e Ruth fala isso para ela, né? Que é tão usado nos casamentos, né? Falando, a noiva falando para o noivo, mas na verdade quem está falando aqui é a nora para a sogra, hein? Uau, imagina, se você fosse falar isso aqui para sua sogra hoje, será que você ia falar nesses termos? Não insista para que te deixe, você ia falar assim, por favor me deixa, por favor me deixa, não me obrigue a te seguir, porque onde você for, eu não vou, onde você pousar, eu não vou pousar. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esse texto foi uma nora falando para uma sogra. Que profundidade de relacionamento, né? Que grandeza de coração. E essa sogra podia oferecer o quê para Ruth? Nada. Absolutamente nada. E aí, sogras, estou falando para mim também, viu? Sou sogra. E aí, sogras, o que a gente precisa procurar? Desenvolver um relacionamento com tamanha admiração e profundidade no coração das nossas noras, que elas nos amem, independente de serem ou não casadas com o nosso filho. Fala, eu gosto de você, minha sogra, não é porque eu sou casada com seu filho, porque você é uma pessoa que eu desejo ter relacionamento, que eu quero ficar perto, que eu quero conviver. Esse é o discurso de Ruth aqui. Aí o que acontece? Elas chegam lá e no capítulo 2, Ruth colhendo lá no campo de Boaz, né? Ruth, além de ser uma mulher decidida, a gente vê isso no versículo 16, a hora que ela fala, não me peça para ir embora que eu vou com você. Onde você for, eu vou. Sabe aquela pessoa que você chega para tentar convencer, ela fala assim, nem pensar. Não, já está decidido, vai ser assim. E aí Ruth é decidida. Segunda coisa que eu vejo em Ruth, qualidade, versículo 2 do capítulo 2. Ela é uma mulher que tem iniciativa. Ela chega para Noemi e fala assim, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. E aí Noemi fala, então vai. Partiu de quem o desejo? Ruth olha e fala, olha, se eu não fizer alguma coisa, nós vamos morrer de fome. Posso ir? Ela, no momento de tragédia, ela não ficou ali deitada chorando, minha vida acabou, perdi meu marido, vim para uma terra estranha. Não, ela resolve reagir, cheia de atitude, né? Nos ensina que diante das perdas, nós precisamos aprender a tomar decisões novas, né? Com coragem, com iniciativa.
E diz que esse campo de Boaz fica mais ou menos uns 1.600 metros a leste de Belém, onde existe, diz que ali Ruth ficava colhendo as espigas, né? E próximo a esse lugar fica o campo dos pastores. Esse campo dos pastores, nós tivemos oportunidade de conhecer ano passado, e no próximo ano, a turma que for com a gente, fala nisso, gente, vamos com a gente para Israel. Vai ser muito legal. E aí a gente foi lá nesse campo dos pastores. Nós fomos lá nesse campo dos pastores. É um lugar que fica nos arredores ali de Belém, bem pertinho, e o que é legal é as coisas que aconteceram ali naquele lugar. Primeiro lugar, foi nesse campo que Davi guardava as ovelhas do pai. Foi nesse campo, e ele é cheio assim, ao redor, é cheio de pequenas cavernas. E hoje a gente usa essas cavernas para fazer culto, para fazer celebrações. Nesse campo, nessas cavernas, Davi escreveu vários dos seus salmos. Então você entra naqueles lugares e fala: Senhor, Davi esteve aqui, passando noites, às vezes no frio, escrevendo coisas tão especiais, coisas que a gente lê hoje, coisas que falam tanto ao nosso coração. E nesse campo também foi aonde os anjos apareceram para os pastores e anunciaram o nascimento de Jesus. Tudo ali naquele campo. Então é um lugar muito bonito, assim, muito gostoso, muito significativo. Muito, muito, muito gostoso de você estar e falar assim: que privilégio poder estar aqui, onde foi cenário dessas coisas tão magníficas, tão extraordinárias, né? E Ruth estava colhendo espigas ali perto, no campo de Boaz, que fica perto do campo dos pastores. Eu não conhecia o campo de Boaz. No capítulo 3, e aí a gente vê também que Boaz, aí tem toda aquela trama, né, que ele vê, a hora que ele vê, ele já parece que acha ela bonitona, né, que na Bíblia não fala assim não, mas dá pra gente perceber, né, que ela chama atenção, que ele fala: quem que é aquela lá? Sabe aquela história assim que, né? E aí os servos falam: tal, e ele fala: o que eu acho muito interessante é Boaz, no versículo 11 do capítulo 2, falar assim: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe, onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. A fama de Ruth já estava correndo. Coisas boas que a gente faz, as pessoas ficam sabendo. E coisas ruins que a gente faz, as pessoas também ficam sabendo. Nós temos que ter cuidado, porque a notícia corre, né? De repente você fala: gente, mas como é que ficaram sabendo disso? Hoje com o Face, então, meu Deus, parece que não existe segredo, né? Antes de você chegar em casa, o povo já sabe onde você estava, com quem você estava e o que você estava fazendo, não é assim? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E olha que nem havia Face na época de Boaz, ele já estava com o relatório de Ruth. Já sabia, já estava com o perfil dela prontinho aqui, né? E no capítulo 3, depois, ele fala: deixa espigas, tal. Quando chega no capítulo 3, a sogra dela dá uma orientação. Versículo 1. Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Outro exemplo de sogra que não é egoísta. Não, ficou viúva, o problema dela, não vai casar de novo, tem que respeitar a memória do meu filho para sempre. A Ruth era jovem, e a sogra olha e fala: não está certo, essa menina tem que ser feliz, essa menina tem que refazer a vida dela, essa menina tem direito de ter um lar, de ter uma família. E a própria sogra começa a mexer os pauzinhos para isso acontecer. Dá para acreditar um negócio desse? Ela era muito especial. Não dá para acreditar, né?
Ela era uma mulher muito especial. Não é à toa que Ruth gostava dela, né? E aí ela arma todo um esquema, fala como que vai ser. No versículo 9 do capítulo 3, fala quando o homem cobria a mulher com aquele manto, simbolizava o início de uma relação, né, conjugal. E versículo 10 eu gosto de observar também que Boaz não era um rapazinho. Ó. Bendito seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz já era um cara de idade. Às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, Boaz devia ser lindo. Não sei não, viu? Podia até ser bonitão, mas jovenzinho ele não era. Não era. E aí eles se encontram lá. Dá a entender no versículo 14 que não rolou sexo. Olha bem, que ela foi e deita lá na beiradinha do lugar que ele estava dormindo. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. E aí, a partir daquele momento, Boaz fala assim, olha, eu vou procurar alguma maneira de te resgatar, né? No versículo 18, quando ela volta para casa, ela conta a história inteirinha para a sogra. Fala o que aconteceu. Porque a Ruth, naquela noite, fala que ela saiu de vestidos bonitos e perfumados, né? Imagina, no meio do campo, Boaz já ficou encantado. A hora que ele acordou e viu aquela mulher cheirosa e bonita, bem vestida aos pés dele, ele derreteu. Aí ele falou assim, eu vou atrás e resolver esse problema. Porque tinha um outro resgatador, né? E ele falou, eu vou conversar com ele, se ele não te quiser, minha filha, tá fechado, vai ser a gente mesmo, né? E aí, o que acontece? Quando ela conta a história para a sogra, peraí que eu vou tomar. Ela conta a história para a sogra dela, e a sogra dela dá um conselho muito especial. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha. Ele vai trabalhar, olha o que ela fala. Até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. A sogra dela fala, fica na sua, fica quietinha, quietinha. Você já fez sua parte, agora espera, porque esse homem não vai ter sossego. A sogra sabia que Ruth devia ser bonitona, né? Bem arrumada, cheirosa, ela fala, ele não vai aguentar. Pode ficar tranquila, que enquanto ele não resolver esse problema, ainda hoje, ele não vai dormir, ele não vai ter sossego. E eu gosto do conselho de Noemi, espera. Meninas, espera, espera. Espera, o tempo de Deus vai chegar, espera. Confia nisso. Tenha essa convicção. Vá no conselho de Noemi que vai dar certo. Precisamos muito aprender a esperar, né? E não é só nessas áreas sentimentais, não. Tem muitos erros que nós poderíamos evitar na nossa vida se nós soubéssemos esperar um pouco mais. Uma coisa muito importante ainda nesse versículo é a gente não se esquecer. Nós não fizemos no começo lá aquela analogia, que nós somos Ruth, Jesus é o nosso resgatador. Ele não vai descansar, o Senhor não vai descansar enquanto não nos resgatar, enquanto não nos alcançar, né? Ele é Deus que se preocupa com a nossa necessidade. Ele vai estar agindo, trabalhando em nosso favor para nos resgatar, para mudar a nossa sorte. O Senhor é Deus que trabalha para mudar a nossa sorte. Boaz viu, se encantou e amou Ruth e falou, eu vou trabalhar nesse resgate. E foi isso que Jesus fez. Deus olhou para nós com amor e falou, eu amo esse povo. Eu quero esse povo para mim. Eu quero cuidar, eu quero proteger, eu quero dar vida nova. E não foi isso tudo que Boaz deu para Ruth? Proteção, vida nova, sustento, abundância para aquela que estava vivendo em miséria, catando migalhas,
espigas que caíam no meio do caminho. Quer dizer, ela vivia uma vida de privação e Boaz deu uma vida nova, de abundância. Boaz era um homem rico. E a vida de Ruth mudou completamente. A nossa vida pode mudar completamente quando nós olhamos para Jesus como nosso resgatador. Ele veio para nos acolher, para nos dar proteção e para tirar do nosso coração, para tirar a nossa vida da miséria. Às vezes a gente vive de misérias, migalhas de alegria, migalhas de satisfação, migalhas de bênção, e o Senhor quer nos dar abundância. Abundância. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus que quer cuidar de nós, como o Senhor Jesus, como nosso resgatador, quer cuidar da gente com abundância. E quer nos proteger e nos cercar por todos os lados, assim como Boaz fez. Deus que trabalha em nosso favor. E aí, não poderia dar outro, né? Ele conversa lá com o resgatador, começa a falar das terras, né? Ele usa uma estratégia muito importante. Tem umas terras, tal. E aí o resgatador fala, interessante essas terras. Ele fala, olha, mas quem comprar a terra, ficar com a terra, vai ter que casar com Ruth e de quebra vai levar. Noemi, a sogra também, né? Aí o cara falou, não quero. Vai ver que ele tinha esposa, era um homem bem resolvido, feliz. E ele falou, não quero. E eles fazem um trato ali, e naquela hora acontece que Boaz agora é o resgatador de Ruth. Versículo 3 do capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ele, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, que é justamente o pequeno Obed. Obed, que depois gerou Jessé, que depois gerou o rei Davi. Então nós estamos caminhando, é uma história linda, não é? Eu acho linda a história de Ruth, principalmente se a gente olhar com esse olhar. Não sei se vocês já tinham lido esse livro ou escutado alguma coisa com esse sentido, entendeu? As meninas aí geralmente decoram o livro de Ruth, né? Ai, cadê o meu Boaz? Cadê o meu Boaz, né? Tá vindo, pode esperar. Aquelas que ainda não têm, fique firme aí. O conselho de Noemi, espere, né? E aí a gente começa na próxima semana no livro de Samuel. Só umas coisas interessantes, antes de vocês começarem a ler esse livro, que ainda dá tempo de eu falar umas coisinhas, não dá? Umas coisas interessantes. O nome Samuel significa nome de Deus, né? E é o primeiro, antes, esse livro, igual eu falei para você, 1º e 2º Samuel chamava primeiro livro dos reis. Eram os dois juntos. E 1º e 2º Reis era 2ª Reis. Então aí subdividiu isso daí para ficar mais organizado, mais fácil da gente entender, né, manusear. O período dos acontecimentos, mais ou menos 40 anos. E aí vai começar os reis. Da agora em diante, semana que vem eu vou trazer um negócio bem legal para vocês verem, e depois, se vocês quiserem, a gente pode, cada um que quiser pode fazer cópia, que agora a história vai tomando um rumo muito dinâmico, muito atual, e é muito importante, atual que eu falo por causa da história, né? A gente vai estudar essa história estuda essa história na escola, no mundo secular. E uma coisa interessante é que Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. E ele foi o elo entre essa transição dos juízes para os reis. Então, acabou essa história. Primeiro a gente tinha só aqueles líderes grandes, os patriarcas. Aí chegamos no livro de Juízes, virou esse negócio, cada um faz o que quer. E aí tinha vários líderes regionais. Agora, nós vamos começar, a partir do livro de Samuel, com uma liderança forte. E o povo começa a falar, nós queremos rei. Todo mundo aqui ao redor tem rei. Nós queremos rei. E Deus já tinha falado, eu sou
o Senhor que dirige, que governa. Existe um rei, que é Jesus, que vai reinar sobre vocês. O povo não queria esperar isso. Eles queriam um rei de carne e osso, para pegar, para apertar, para falar mal dele, para adorar, né? Achar que ele era maravilhoso. Eles queriam, nós queremos. E aí começa isso a acontecer no livro de Samuel. Outra coisa importante que é bom a gente falar, que Samuel é o primeiro dos profetas orais. O que são profetas orais? Profetas orais são aqueles que não têm os livros escritos aqui no final. Não tem aqueles outros profetas aqui? Os maiores, os menores? São 17 profetas, né? 12 menores e 5 maiores. Então, Samuel não faz parte dessa turma dos profetas que escreveram. Ele era o profeta oral. Como Natã, que é o profeta que chega para Davi, nós vamos ver daqui um pouco, né? Chega para Davi, dá dura em Davi. Então, existiam os profetas orais. Eliseu, Elias, tudo profeta oral, que profetizava, mas que não tem. Vamos ler o livro do profeta Eliseu. Vamos ler o livro do profeta Natã. Não tem, entendeu? Então, eram profetas orais que geralmente eles aparecem na história uns 300 anos antes de surgir os profetas literais, os que escreviam mesmo. Semana que vem, vamos começar a vida de Samuel. Que homem extraordinário, que coisa espetacular, que história linda desse homem. Então, semana que vem, leiam, por favor, e leiam com vontade, viu? Tem gente que está adiantada, porque essa semana foi a maior mamata da história, e leiam até o capítulo 15, para a gente ver essa história de Samuel aí bonitinho. Ok? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu espero que você esteja saindo daqui essa manhã desafiado. Desafiado a ser melhor nora, desafiado a ser melhor sogra, desafiado a olhar para Jesus como aquele que é o seu resgatador e falar: o Senhor Jesus pode me dar muito mais do que eu estou tendo. Desafiado a viver como Sansão, na certeza de que quando o Senhor nos inspira e nos fortalece, nos direciona o caminho, não importa se tem 1000 contra nós, o Senhor vai nos dar a vitória. Ele é maior, Ele é poderoso para isso. Vamos orar. Deus, a Tua palavra nos desafia a viver vida que agrada ao Senhor. E hoje nós vimos tantos desafios aqui. Em nome de Jesus, nós queremos colocar um desafio em especial, que nós vimos na Tua palavra hoje e que nós gostaríamos que acontecesse na vida do Teu povo. Gostaríamos de ver na nossa vida uma vida de maior consagração. Que nós estivéssemos mais sensíveis ao nosso pecado, ao nosso erro, à nossa falha. Pecados que cometemos dentro da nossa casa, contra as pessoas que nós dizemos amar tanto. Às vezes palavras duras, às vezes indiferença, talvez a falta do abraço, do aconchego, do colo, do afeto. Ó Deus, nos dê um coração arrependido e que nós possamos chorar pelo nosso pecado, nos envergonhar com nossas atitudes. E tantos outros comportamentos que o Senhor sabe que de repente está causando imundície dentro de nós. Talvez pela internet, comportamentos que te desagradam, que nós temos consciência que não vem do Senhor. Nós nos arrependemos e nós queremos vida nova. Nós queremos chorar o nosso pecado. Nós queremos uma vida de consagração, de oração, de leitura da Tua palavra, que é preciosa, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz viver com tanta esperança, na certeza de que o Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Não importa quantos se levantarem contra nós, o Senhor é Deus que dá a vitória para aqueles que caminham perto do Senhor. O Senhor é Deus que conserta relacionamentos. Se tem aqui, ó Pai, sogra chateada com nora, ou nora magoada com sogra, ministra perdão, ministra graça.
ministra transformação, vida nova. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e louvamos ao Senhor, Pai, por Jesus nos resgatar, cuidar de nós, nos amar, nos acolher e nos dar vida rica, abundante, cheia de vitória, de bênçãos. O Senhor é Deus que transforma a nossa história e nós louvamos o Senhor por isso. Agradecemos, bendizemos o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, bom domingo, descansem, boa leitura durante a semana e que Deus possa fazer essa palavra se tornar prática, hein? Prática. Beijão.